Você sabia que quando o nome de Jesus é escrito em grego e cada letra recebe o seu antigo valor numérico, o número da soma é exatamente 888? Mas talvez o verdadeiro mistério não esteja no número. Talvez esteja no que esse número representa, porque o 888 não fala apenas sobre prosperidade, abundância ou manifestação. Ele fala sobre algo muito mais profundo: ressurreição. E ressuscitar não significa retornar à pessoa que era antes. Ressuscitar significa permitir que uma identidade antiga termine para que uma consciência completamente nova possa nascer. Por isso, a pergunta mais importante desse vídeo não é por que o nome de Jesus soma 888? A pergunta mais importante é qual versão de você precisa terminar para que essa verdadeira identidade espiritual possa finalmente nascer. No vídeo anterior da série Portal 88 de 2026, eu vou deixar o card aqui na tela e o link na descrição do vídeo, nós vimos que o número 7 representa a conclusão de um ciclo. Mas o 8 não pertence mais ao ciclo anterior. O 8 é o primeiro passo além dele. E hoje você compreenderá por que o nome de Jesus foi associado ao 888 e, inclusive, os primeiros textos cristãos falavam sobre o oitavo dia e o que tudo isso pode revelar sobre o momento espiritual que estamos vivendo. Nesse vídeo, eu vou conduzir você por 8 perguntas e na última você vai descobrir o que o código 888 está pedindo de você. Olá, eu sou Claudete Martori, terapeuta holística e espiritual. Nesse canal, nós falamos sobre consciência, ascensão, energia e reconexão com a nossa essência divina. Permaneça comigo até o final, porque eu vou apresentar as 3 ressurreições do 888. E talvez você perceba que já viveu as 2 primeiras, mas está evitando justamente a terceira. Pergunta 1. O nome de Jesus realmente soma 888? No Novo Testamento, o nome de Jesus aparece em grego como Iesus. Na antiguidade, as letras gregas também podiam ser utilizadas como números. Quando observamos o nome de Jesus em grego, Iesus, encontramos a seguinte sequência. A primeira letra é lota, com o valor de 10. Depois temos eta, com o valor de 8. Em seguida, sigma, que vale 200. Depois, ômicron, com valor de 70. A próxima letra é Y, que vale 400. E por último, novamente sigma, com valor de 200. Agora, observe quando reunimos todos esses valores. 10 mais 8, mais 200, mais 70, mais 400, mais 200. O resultado é exatamente 888. Mas é importante dizer algo com muita clareza. Isso não significa que exista um código secreto escondido na Bíblia que somente algumas pessoas especiais sejam capazes de decifrar. Também não significa que o número isoladamente tenha algum efeito mágico. O símbolo só se torna espiritualmente importante quando nos ajuda a compreender e transformar nossa vida. Portanto, a próxima pergunta é ainda mais importante. Pergunta 2. Por que o número 8 foi associado à ressurreição? Para compreender isso, precisamos voltar ao simbolismo do 7. 7 dias completam uma semana. Na narrativa bíblica da criação, 7 dias representam a obra criadora e o 7º representa o repouso. O 7, portanto, tornou-se uma imagem de conclusão, plenitude e fechamento. Mas o que acontece depois que o ciclo está completo? O que existe depois do 7º dia? O primeiro dia de uma nova semana
também pode ser compreendido simbolicamente como o oitavo dia. Jesus ressuscita no primeiro dia depois do sábado. Cronologicamente, é o primeiro dia da semana. Simbolicamente, porém, ele também foi chamado de oitavo dia, o dia que vem depois da conclusão, o dia que não repete simplesmente a semana anterior, mas inaugura uma nova realidade. Por isso, o oitavo dia tornou-se uma imagem da nova criação. Não é apenas um dia dentro da mesma sequência, é o nascimento de algo que já não está limitado pela ordem anterior. E aqui está o primeiro ensinamento profundo desse vídeo. O 7 conclui, o 8 inaugura. O 7 pode representar o momento em que você compreende o seu ciclo. O 8 representa o momento em que você deixa de obedecer a ele. Pergunta 3. Ressuscitar significa voltar ao que éramos? Não. E talvez essa seja uma das maiores confusões da nossa jornada de crescimento espiritual. Muitas pessoas acreditam que estarão restauradas quando conseguirem voltar a ser como eram antes de uma perda, de uma separação, de uma traição ou de um trauma. Elas dizem: eu queria voltar a ser a mesma pessoa que eu era, eu queria recuperar a alegria que eu tinha. Mas a ressurreição não é uma tentativa de recuperar a antiga versão de nós mesmas. Ressuscitar não é recuperar quem você era, é nascer para uma identidade que ainda não pôde ser vivida. Jesus não ressuscita para retornar à vida como se nada tivesse acontecido. A ressurreição representa uma passagem para uma nova condição. Da mesma maneira, você não atravessa uma grande experiência para voltar intacta ao ponto de partida. Você atravessa para se tornar alguém capaz de carregar uma nova consciência. Talvez você tenha encerrado um relacionamento, mas ainda se reconheça como uma pessoa que foi abandonada. Talvez já tenha perdoado alguém, mas ainda organize suas escolhas a partir da ferida. Talvez tenha realizado terapias, meditações, cursos e iniciações, mas ainda espere que outra pessoa lhe diga quem você é ou o que deve fazer. Pergunta 4. Por que o 8 aparece 3 vezes? Aqui nós estamos no campo da interpretação espiritual que pode nos ajudar a compreender o processo de renascimento em 3 níveis. O primeiro 8 pode representar a ressurreição do campo energético. É o momento em que você começa a liberar vínculos, memórias, pesos emocionais e energias que já não pertencem ao seu presente. Você percebe que ainda carregava pessoas que já partiram, culpas que já cumpriram a sua função. Seu campo começa a recuperar movimento, você volta a respirar com mais liberdade. Essa é uma ressurreição importante, mas ainda não é suficiente. O segundo 8 pode representar a ressurreição da consciência. Aqui não basta sentir-se mais leve. Você começa a enxergar de outra maneira. Percebe que nem tudo que chamava de destino era realmente destino. Muitas vezes era repetição. Nem tudo que chamava de amor era amor. Às vezes era medo de ficar sozinha. A ressurreição da consciência acontece quando você deixa de romantizar aquilo que a mantém pequena. Mas existe ainda um terceiro 8, e esse é justamente o que muitas pessoas evitam, a ressurreição da missão da alma. Aqui você já não está apenas limpando o passado, você precisa começar a ocupar o seu lugar. Precisa mostrar a sua voz, estabelecer limites, fazer escolhas, assumir a responsabilidade pelos dons que recebeu. É possível liberar muitas energias e continuar escondida. É possível conhecer muitos ensinamentos espirituais e ainda não se expor, não decidir e não agir.
Por isso, talvez a terceira ressurreição seja mais desafiadora, porque ela não pergunta apenas o que você deseja ser libertada. Ela pergunta o que você fará com a liberdade que está pedindo. E essa pode ser a pergunta mais importante de todo o portal 8 do 8. Agora, a pergunta 5. O que Jesus representa dentro desse código? Muitas pessoas pensam em Jesus, lembram-se daquele que restaura, acolhe, perdoa e consola. E todos esses aspectos são fundamentais. Mas existe outra qualidade da consciência crística que nem sempre recebe a mesma atenção: a sabedoria espiritual. Jesus acolhe sem abandonar sua verdade, ama sem se submeter ao medo coletivo, serve sem negar sua própria missão. Ele não utiliza a força para dominar, mas também não diminui a sua luz para evitar o confronto com as estruturas do seu tempo. Essa é uma expressão profunda da consciência crística: amor sem submissão, compaixão sem anulação, paz sem passividade, autoridade sem dominação. Talvez você tenha aprendido a associar espiritualidade apenas à delicadeza, como se ser espiritual significasse nunca desagradar, nunca dizer não, nunca colocar limites, nunca se afastar de uma situação que está destruindo você. Mas o amor verdadeiro não exige que você abandone a própria alma para manter outra pessoa confortável. Existe uma diferença entre entrega espiritual e anulação pessoal. A entrega espiritual coloca o ego a serviço da alma. A anulação coloca a alma a serviço do medo. Jesus não representa uma consciência que busca aprovação para cumprir sua missão. Ele representa a consciência que permanece alinhada, mesmo quando o caminho exige coragem. E talvez seja justamente essa qualidade que o 888 esteja despertando nesse momento. Não apenas a capacidade de receber luz, mas a maturidade para conduzi-la. E isso nos leva à pergunta 6. O que está impedindo o seu renascimento? Talvez seja a fidelidade inconsciente à sua antiga identidade. Existe uma parte de nós que deseja mudar, mas existe outra parte que teme tudo aquilo que será perdido quando a mudança realmente acontecer. Porque quando você deixa de ser a pessoa que aceita tudo, algumas relações mudam. Quando deixa de salvar todos, quando começa a estabelecer limites e quando assume a sua missão, você deixa de poder utilizar a invisibilidade como proteção. E a pergunta 7, o que os leões brancos têm a ver com isso? Os leões brancos celestiais de Sírius e Régulus, a estrela mais brilhante da constelação de Leão, representam uma qualidade de consciência muito próxima daquela que reconhecemos no Cristo soberano. Coragem sem violência, autoridade sem dominação e força colocada a serviço da luz. O leão não pede desculpas por sua presença. Sua autoridade é percebida antes mesmo de qualquer movimento. A verdadeira força não precisa de espetáculo. Ela permanece presente, consciente, alinhada. Os leões brancos podem, portanto, ser compreendidos como guardiões simbólicos dessa passagem, da espiritualidade que apenas recebe para a espiritualidade que sustenta, da pessoa que pede constantemente para ser conduzida para aquela que aprende a conduzir a própria energia sobre a orientação da luz. Pergunta 8. O que o código 888 está pedindo de você? Talvez você tenha chegado a este vídeo pensando que descobriria o significado de um número, mas o 888 não é apenas algo para ser compreendido, é um chamado que precisa ser respondido.
O primeiro 8 pergunta: o que precisa ser liberado do seu campo? O segundo pergunta: qual verdade você já consegue enxergar, mas ainda não está vivendo? E o terceiro pergunta: que lugar a sua alma está pronta para ocupar? Talvez uma antiga versão de você tenha sido necessária. Ela ajudou você a sobreviver, protegeu você quando ainda não havia recursos internos para fazer diferente. Porém, honrar uma versão antiga não significa continuar vivendo como ela. Essa é a nova criação. Não apagar o passado, mas retirar do passado o poder de determinar quem você ainda pode ser. Ressurreição é quando a experiência permanece na memória, mas deixa de permanecer no comando. É quando a ferida deixa de ser identidade, quando você deixa de pedir à sua antiga história permissão para viver uma vida nova. Esse é o chamado do 8º dia. Esse é o mistério do 888. E essa é a passagem da consciência que encerra ciclos para a consciência que assume soberania sobre a própria energia. No dia 8 de agosto, eu vou realizar uma vivência especial do portal 8 do 8, para aqueles que sentem que não vieram apenas para encerrar mais um ciclo, vieram para ressurgir em uma nova identidade espiritual. Será uma oportunidade de trabalhar essa passagem tanto no campo energético como na consciência. A passagem da antiga identidade para uma nova criação, da repetição para a soberania, do medo de ocupar o seu lugar para a coragem de servir à luz com presença, amor e autoridade. As informações estarão na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Mas antes dessa vivência, existe uma última parte dessa jornada, porque o chamado dos leões brancos muitas vezes começa através de acontecimentos muito concretos, uma intolerância crescente com aquilo que não é verdadeiro, uma necessidade de proteger a sua energia, o fim de relações que já não respeitam a sua essência e uma força interior que você ainda não sabe nomear. No próximo vídeo dessa série, eu vou apresentar os sinais de que o chamado dos leões brancos celestiais já pode estar acontecendo em sua vida. Por isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar a próxima parte. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Qual versão de você já cumpriu o seu propósito, mas você ainda está tentando manter viva? Você não precisa contar toda a sua história. Escreva apenas nos comentários "Eu renasço". Porque o 8 não pede apenas que você encerre outro ciclo. Ele convida você a se tornar a consciência que não precisa mais repeti-lo. Eu sou Claudete Martori. Que a luz crística fortaleça o seu coração, sua verdade e sua coragem. Nos encontramos no próximo vídeo.